Escuta, vamos para uma treta agora que rolou. Quero muito saber de vocês a opinião sobre esse assunto aqui, porque está repercutindo demais a demissão por parte do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, do fotógrafo Alex Silva, um fotógrafo de 63 anos, que tem um detalhe aí na história e na carreira dele. Ele é autor da foto em que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mostra o dedo do meio aos torcedores durante o jogo Corinthians e Palmeiras no dia 30 de julho. Essa imagem foi registrada na primeira aparição pública do Alexandre de Moraes após sanções dos Estados Unidos e repercutiu nacionalmente, né? O Estadão alega que a saída, após 23 anos de casa, foi planejada antes e faz parte de uma redução de quadros, negando a ligação com a foto. Já o fotógrafo contesta, dizendo que a demissão não teve justificativa concreta e que o jornal deu pouco destaque ao registro, ou seja, uma polêmica que foi instaurada. E eu quero mais detalhes dessa história de Rick Souza. Rick, como é que você viu isso? É uma história incontestavelmente polêmica. Você consegue um flagra desses e acaba demitido pouco tempo depois. É algo que deixa uma digital, mesmo que não tenha, de censura, de que o jornal foi pressionado pelo STF. Mas a história realmente parece ser uma grande coincidência. O site Teleguiado, de um amigo meu, Leandro Saruba, ele apurou essa história, ele tem uma fonte muito boa no Estadão, e o Alex realmente estava numa lista de cortes que deveriam ter acontecido ainda em julho. Não aconteceu porque quem trabalha em empresa grande, todo mundo aqui já trabalhou em alguma empresa grande uma vez, sabe que é extremamente burocrático o departamento de recursos humanos. Daí os cortes que seriam feitos em julho, ele não foi o único demitido, acabaram ficando para agosto. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma coincidência extremamente infeliz. E é óbvio que vai gerar repercussões, óbvio que vai gerar teorias da conspiração de que ele teve a cabeça encomendada por alguém. Henricão, quero te ouvir sobre esse caso. Não sei se você é fotógrafo ou não, mas o cara foi muito bem, né? Porque não deve Pegou ser um flagra, fácil, né? né? Você pegar assim, imaginou, o Alexandre de Moraes deve ter deixado o dedinho lá por uns milímetros, né? Uma coisa assim de... Menos de um frame. Fez... Abaixei, mas ele pegou, né, cara? Olha, justamente pelo timing, que foi logo depois da lei ser instaurada, das sanções da lei Magnitsky ser instaurada para ele, eu pensei, gente, isso aqui só pode ser inteligência artificial. Não é possível. Fiquei incrédulo com a foto do dedo do meio do ministro para o público. E aí a demissão, eu discordo, eu acho que é uma casualidade muito, muito esquisita que ele tenha sido demitido logo após isso, a semana posterior a isso, né? Para mim é uma grande covardia por parte da imprensa. O ministro do STF, que deve ser o guardião da Constituição, age como um marginal num estado de futebol, mostrando o dedo para a galera, e o problema é de quem tira foto, porque é isso que é compreendido, né? Depois que é demitido justamente depois disso. Então eu não entendo isso como uma coincidência ou algo do tipo. Parece que você... Não, que você tá bravo, não, Regis? não, tá na cara que você nunca entrou no estádio na vida, você nunca foi assistir jogo. Você entra no estádio, você pergunta quem que é a bola aí, que eu não tô... Pô, se todo mundo que mostra o dedo do meio pra torcida fosse condenado... Ele é um ministro. Autoridade mostrando... Eu vejo da seguinte forma... Comparar o ministro do STF com todo mundo é de uma imbecilidade gigantesca. Eu não vejo... Chamou você de imbecil, viu, Regis? Ouvi daqui. Que é? Ele chamou você de imbecil daqui. Ele é inofensivo. Não, ele é inofensivo. Pode chamar do que quiser. Totalmente inofensivo. Primeiro que é o seguinte, ele não estava lá como ministro. Ele estava lá como torcedor. E assim, não vejo problema nenhum nisso. Porque o que acontece? Ele vai no estádio como ministro. Mas ele deixa de ser ministro? Eu sinto muito. Não deixa de ser ministro, mas está no estádio, meu. Pô. E outra, todo mundo ofendendo ele lá, não sei o quê. Teve a reação normal que qualquer ser humano torcedor teria. A não ser o pessoal que nunca foi em estádio, né, que fica empinando pipa com o ventilador ligado na casa da avó, não vai saber como é que é a coisa do estádio. Absolutamente normal. Eu vou passar para o Henrique e em seguida quero ouvir o Diogo. Eu acho que não é possível tirar o manto de ministro do STF e colocá-lo num papel de normal, de comum no público. Com certeza impossível. Ele não é um deus, ele é um servidor público
E não pode ter esse tipo de atitude, assim como um juiz de uma comarca, de um município comum, não pode se envolver na comunidade como uma pessoa comum, porque ele está diante das partes que ele pode vir a gerir em algum momento. Então, diante do Brasil fazer isso, me parece um grande absurdo, não? E taxar como humana ou uma reação aos ataques é passar um pano absurdo. Por isso que a repercussão digital foi de completo repúdio do que ele trouxe, né? Completo repulso. Demitiu o fotógrafo como demitiu o cineasta e não demitiu o cara do Titanic que bateu no iceberg. Muito Então, bem. não faz o menor sentido para mim. Deixa eu ouvir o Diogo. Fala, Diogão. Bom, primeiro, se é normal fazer esdrúxula. esse tipo de gesto, eu acho que eu estou sem som. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, perfeito. Pode Bom, seguir. primeiro, se é normal fazer esse tipo de gesto, eu deixo aqui a pergunta. Se ele estivesse nas Gerais, no meio do povo, faria isso? É fácil fazer esse gesto quando você está lá no alto, num camarote, cheio de meganha te dando segurança à vontade ali, né? Aí a valentia é meio um elevador, né? O elevador daquele que nós falamos agora há pouco. Esse é um ponto. Agora, o que me chama muito a atenção é o Estadão teve essa foto na mão e praticamente não usou. Isso, em qualquer lugar do mundo, estaria na primeira capa de todos os jornais. Era para mandar para as agências de notícias do mundo. É o ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo esse gesto. Ele é ministro 24 horas por dia, até porque ele despacha a qualquer hora do sábado, domingo, à noite, de manhã e tudo mais. Então não cabe isso. E, por fim, se de fato ele demitiu por outras razões, eu não posso saber. Acho pouco provável. Mas, já que é um jornal que tem o tino da notícia, da informação e da opinião, porque o jornal tem opinião, o mínimo que eu esperava é que, se fosse uma demissão corriqueira, ele dissesse, espera, não vamos demitir agora, para óbvio. evitar o Exato. risco de passar uma isso, imagem também ruim, de bajulação ao ministro, porque é essa Sim. imagem que ficou. Exato. Ou faltou timing ou ali. faltou Fala, Reis, ou fala. faltou inteligência de quem já. Se essa lista tava na mesa de alguém, Não. faltou talvez no mínimo inteligência de dar uma olhada na lista e falar: espera aí, esse cara aqui foi fotógrafo. Então segura Como um é que pouco. você vai tirar Deixa- o cara é. que fez essa foto? Deixa eu pelo fazer amor uma de Deus. pergunta. A pergunta que não quer calar. O Estadão não usou essa Usou. foto? Usou. O Estadão usou, deu home pra essa notícia, não saiu no impresso. Inclusive, o fotógrafo reclamou de não ter dado capa no impresso, mas Eu também isso é uma discordo. decisão editorial do jornal. Exatamente. Mas na home do site apareceu e isso ficou Então no... tudo bem, porque se E o divulgou pro Brasil inteiro, né, porque gente? se o jornal não tivesse aprovado, então a demissão Se o jornal não tivesse aprovado, a gente nem veria essa foto, porque era foto exclusiva do Estadão. Então, se o jornal não tivesse publicado, a gente nem veria essa imagem. Não, gente, o jornal podia ter publicou escolhido a não foto, publicar. ok, isso ok. Só que assim, se você vive no mundo em que nós vivemos hoje, de uma polarização Vira uma absolutamente narrativa, né? Ideal. absurda, um fósforozinho é um incêndio, entendeu? É um incêndio. E claramente, pelos fatos, houve um erro de gestão política aí por parte do Estadão, entendeu? Você não faz uma Minimamente. demissão dessa, você não faz uma demissão dessa desse jeito, dessa forma, e trazendo essa justificativa de que, não, ele já estava para ser demitido e tal. Não faz isso num mundo polarizado como esse, né? Enfim, é o que eu penso. Posso estar completamente errado, mas não sei. Uma decisão Regis. errada do jornal, isso não, sem dúvida. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa disso? Quer falar, o Diogo Henrique? Rapidamente, Vamos lá. isso aí, esse repórter merecia um prêmio Pulitzer e daí para frente. Penso pouco, se fosse, digamos, nos Estados Unidos, Marco Rubio, não vou nem falar o Trump, fazendo um gesto desse, não iria parar no New York Times, no Washington Post, em outros jornais da Europa também, Daily Telegraph, etc. Claro que ia. É muito marcante essa foto para ser colocada apenas num canto do digital e não na primeira página. Muito bem. Regis, se fosse o Bolsonaro mostrando o dedo do meio, tá tudo certo. Se ele estivesse ali no gol, não vejo problema Qual nenhum. dedo é mais bonito, do Bolsonaro Não ou do vejo, Xandão? não vejo problema nenhum. Mas o cara tava lá no estádio. Cara, o torcedor, ele vai como torcedor. Eu separo sim, ao contrário do que vocês estão dizendo, meus amigos. Eu separo sim A o pessoa CPF do RG. Não, é CNPJ. CNPJ, Isso, desculpa, CNPJ. nossa, toda Henrique época Fellini, também. por favor. Eu fico me questionando que mensagem que isso passa para o setor de jornalismo, né? Esse Alex deveria ganhar um prêmio, é por isso que criadores de conteúdo
independente ganham cada vez mais espaço e jornalistas perdem cada vez mais espaço, que estão vinculados a este monopólio dos canais de mídia e não conseguem expressar exatamente aquilo que é a espinha dorsal da sua profissão. É realmente muito triste ver essa sucateação do setor e fica aí meus pêsames por essa situação. Muito bem. Gente, são 10 horas e 3 minutos.